Abençoados, você sabia que a graça de Deus já existe desde o princípio? Esse é o nosso tema de hoje. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. O tema desse estudo é: a graça não é um mandamento novo. A graça não é um mandamento novo. Paulo de Tarso, quando recebeu a graça de Deus pelo próprio Cristo glorificado, era ali mais ou menos no ano 36. 36, foi 3 anos depois que Yahshua morreu fisicamente no madeiro. No ano 36, então a graça não é um mandamento novo, não é uma criação dos pregadores da graça de hoje, está me entendendo? Abençoados, eu venho com esse estudo porque ouço muitos dizerem que essas coisas, que esses pregadores estão criando uma nova religião, esses pregadores estão criando uma nova doutrina, esses pregadores estão criando essas blasfêmias com o Evangelho de Cristo. Não, amados. Havia 2 fundamentos no tempo de Paulo. A antiga lei de Moisés, que já havia se encerrado, registrado em Lucas 16:16, que diz: a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram, vigoraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Então você vê aqui que há 2 pactos. A lei e os profetas, que duraram até João. De João em diante é anunciado o reino de Deus, um outro pacto, né? E todo homem se esforça para entrar nele. A lei e os profetas duraram, e algumas versões bíblicas duraram, vigoraram até João Batista. Se encerrou ali a lei e os profetas no âmbito testamentário. Se encerrou em João Batista. Já havia se encerrado, né? Ali João Batista. O povo continuou, como hoje ainda fazem, por não entenderem as palavras como ela é. Continuaram ali, seguindo a lei, né? Até 70, quando o templo foi destruído. Porque eles não entenderam, né, o que a palavra diz. E a partir dali, o evangelho do reino começou a ser anunciado. Então é claro entender aqui que havia 2 pactos se confrontando naquela época. A antiga lei que já havia se encerrado, mas por falta de conhecimento o povo continuou a praticar lá. E havia a graça de Cristo que Paulo recebeu na estrada de Damasco. E Paulo, ele disse aos Hebreus 7, 12 e 19, ele diz: porque mudando o seu sacerdote, necessariamente se faz também mudança de lei. Ele fala aqui da mudança que devemos fazer saindo das normas de Moisés para a vontade de Cristo glorificado. É o que ele estava falando também naquela época para aquele povo. Né? A lei está mudando porque, né, mudando o seu sacerdócio, mudou o sacerdócio e se encerrou o sacerdócio segundo Arão, a qual Moisés pregava. Mudou, passou-se ao sacerdócio segundo Melquisedeque, a qual Cristo glorificado, né, ensinou a Paulo. Então se fala assim, que as pessoas deveriam, como nós hoje devemos,
fazer, saindo das normas de Moisés para a vontade do Evangelho do Cristo glorificado, que é a graça de Deus. Porque aquele a quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo. Está se referindo a Yahshua, Jesus, dizendo que Jesus pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar. Yahshua veio da tribo de Judá, a qual não existe um altar, né? Sem altar, sem ofertas para os pecados, sem sacrifícios religiosos, sem obrações, sem mandamentos. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernemente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Está dizendo aqui que o próprio Moisés nunca falou de um sacerdócio segundo a tribo de Judá. Então, sem sacerdócio, sem papas, sem bispos, sem pastores e mestres, amém? É muito mais manifesto ainda se a semelhança de Melquisedeque se levar outro sacerdócio, a qual foi feito segundo a lei de mandamentos carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. De novo é bem claro, abençoados, mostrando dois pactos, dois fundamentos, um segundo Arão, que foi a lei de Moisés, né? Que a palavra que diz foi feita segundo a lei do mandamento carnal, e o outro que se refere segundo Melquisedeque, o qual Cristo é o sacerdote perpétuo e eterno, a qual a palavra diz, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Incorruptível porque a graça de Deus é um mandamento para o Espírito, por isso é incorruptível. A lei era um mandamento para a carne é corruptível. Continuando aqui, porque ele assim testifica. Quem testifica? Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado. Qual é o procedente mandamento daquela época que aquele povo seguia? A lei de Moisés. Então está dizendo que a lei de Moisés, o procedente mandamento é abrogado. Abrogado quer dizer revogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Tem muitos que falam, não, Jesus não veio lá registrado em Mateus, né? Eles se baseiam em Mateus, não, Jesus não veio revogar a lei, não. Veio sim, abençoado. É que vocês não entendem Mateus. E aqui está claramente o que está dizendo, porque o procedente mandamento, o que eles viviam naquela época, aquele pacto que vivia combatendo Paulo naquela época, combatendo a graça que Paulo pregava naquela época, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, a graça se manifestou porque a lei de Moisés nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzido uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E por isso Paulo disse aos 1 Coríntios 3,11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo estava falando do evangelho que ele recebeu do próprio Cristo glorificado, lá na estrada de Damasco, amém? E de novo ele diz aos Gálatas 1, 6, 9: maravilha no meio de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quem vos chamou a graça de Cristo? Cristo glorificado, que vive em nós. Nos chamou a graça de Cristo. E aquele povo estava passando da graça de Cristo para um outro evangelho. Então está mostrando que existe outro evangelho. E Paulo diz, o qual não é outro.
Ele está se referindo a Mateus, Marcos, Lucas, João, mas o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João são Evangelho de homens, não são Evangelho de Cristo. Amém? Nós na graça chamamos até de livros históricos. Paulo estava falando dos apóstolos anteriores a ele, que pregavam, né, Yahushua HaMashiach, pregavam Jesus Cristo como o sistema religioso hoje prega Jesus Cristo. Mas misturavam as leis de Moisés às palavras de Cristo. Como hoje se fazem. Fala que segue a Jesus, mas faz os rituais, os mandamentos de Moisés, cometendo um adultério religioso. Assim o sistema religioso todos eles, vive hoje, segundo Tiago, Pedro e João. Amém? Mas ainda, Tiago, Pedro e João, porque o Tiago, Pedro e João era a cabeça daquela primeira igreja, que servia a Jesus, mas praticava os mandamentos de Moisés, o qual o sistema religioso hoje são espelhados a eles. Né? E Mateus, Marcos, Lucas, tudo seguia eles, né? Mas ainda que nós, Paulo continua dizendo, mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além que já vos tem anunciado, seja anátema. Qual evangelho que Paulo estava anunciando? A graça de Deus, que recebeu do próprio Cristo glorificado na estrada de Damasco. Amém? Ele diz, se ensinarem para você um outro evangelho, além da graça de Deus, seja anátema, seja maldito. Assim como já vou-lo disse, agora eu vou de novo também vou-lo dito. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Se alguém te anunciar um evangelho além da graça de Deus, Paulo está falando, é maldito. Não dê ouvido. Não deixe isso entrar na sua mente e não deixe isso entrar no seu coração. Infelizmente, o sistema religioso inverte essa palavra e joga para nós. Né? Eles invertem essa palavra, mas Paulo não prega o que eles creem. Então está claramente que Paulo está falando para os seguidores da graça não dar ouvido ao sistema religioso daquela época e ao sistema de hoje. Amém? Abençoados, espero que eu tenha entregado bem esse estudo, com bastante entendimento. Amém? A graça não é um mandamento novo. A graça, ela é desde a época, né? Ano Domini, que fala desde o ano Domini, desde o tempo de Cristo, lá no ano 36, quando Paulo recebeu do próprio Cristo glorificado na estrada de Damasco. Não é uma coisa nova que estamos inventando hoje, amém? Mas que já existe, só que o sistema religioso não consegue entender. Por isso que pensa que nós estamos inventando uma coisa nova. Fico por aqui, ouça esse estudo várias vezes para poder entender melhor, penetrar no seu coração e na sua mente de Cristo. Porque vós teis a mente de Cristo ativada. Assim diz a palavra. Amém? Fico por aqui. Até mais. Graça e paz.